Olá, turma do primeiro ano. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com como você estiver assistindo o vídeo. Agora a gente vai trabalhar a segunda parte da nossa aula, né, que seria da questão da segunda avaliação, a filosofia de Sócrates. E temos aí, quem seria essa pessoa? Sócrates, né? Sócrates é o personagem mais enigmático da história da filosofia. É interessante que ele não escreveu nada, mas exerceu uma grande influência no pensamento mundial. Seu fim trágico talvez seja que tornou até mais famoso entre os que conhecem um pouco de sua filosofia. Bem interessante, né? E aí, qual é a principal contribuição de Sócrates? Né? A descoberta da essência do homem. Né? Já diferente lá dos pré-socráticos que buscavam descobrir o princípio de todas as coisas, Sócrates, também como sofista, gostavam de compreender o homem, né? Mas diferente dos sofistas, chegou à conclusão que nada sabia de quem seria o homem, né? E qual é a natureza última do homem? Sócrates chega à conclusão que seria o que? A alma, ou seja, você tem que ter o cuidado de si mesmo, né? E é interessante a questão da arte do diálogo. Sócrates, em nenhum momento ele exercia o papel de professor, diferente dos sofistas que se diziam professor e ensinavam e cobravam sobre a questão do conhecimento. E a Sócrates, ele não cobrava nada por tudo aquilo que ele transmitia, mas ele gostava muito de dialogar, né? E aí o método socrático do Helênicos, ou então Helênicos, né? Chama-se esse método a utilização de perguntas que levam o interlocutor à contradição, ou seja, de pensar que sabe um determinado conceito, mas que na verdade não sabe. E aí temos a questão da maêutica, né? Ou seja, é a capacidade de dar à luz, ou seja, a capacidade de levar a questão do pensamento, né? Que são a questão das verdades filosóficas, ou seja, tomar juízo de si mesmo, né? Porque você existe no mundo. E aí depois temos a ironia socrática, né? Que seria uma forma que o Sócrates dizia que fingia que nada sabia, mas que na verdade tudo sabia, né? Mas ele fingia a própria ignorância, né? E aí temos aqui a primazia do cuidado, né? Sócrates tinha uma missão que seria conduzir as pessoas para cuidar de si, ou seja, da alma, né? De toda a cidade de Atenas. E ele dizia que isso seria o quê? Seria a principal missão dele. A segunda, né, a vida não examinada. Né, durante a questão do julgamento de Sócrates, ele dizia que era importante a pessoa estar examinando a si mesmo, a sua conduta, porque uma vida que você não se examina, não se questiona, você está perdendo tempo. Né? E você perdendo tempo também está prejudicando outras pessoas que também está querendo chegar a algum lugar, mas que acaba não chegando porque o outro não deixa, o outro não permite. Né? E aí é por isso que é importante a vida examinada. Né? E aí, para Sócrates, ninguém erra voluntariamente. Significa o quê? Que a pessoa, quando conhece a questão da verdade, do conhecimento, ele nunca vai fazer as coisas erradas, né? As pessoas que fazem coisas erradas significa que nunca conheceram a questão do que é a verdade, né? E aí é interessante nesse ponto aqui, sobre a questão da injustiça, né? É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Essa é uma tese defendida por Sócrates, né? Por quê? Porque ele tem a questão desse cuidado com a alma, né? Desde porque se você comete injustiça contra a pessoa, contra outra pessoa, você está prejudicando a sua própria alma. E Sócrates tinha esse cuidado da questão do cuidado de si, né? Como a gente viu nas slides anteriores. E Sócrates,
a questão da morte de Sócrates, né? Isso ocorreu no ano de 399 a.C. Ele foi acusado por 3 pessoas, Mileto, Anito e Lícon, né? 3 cidadãos atenienses. E aí tem 2 acusações. Primeira, corromper a juventude, e a segunda, não reconhecer a existência dos deuses. E aí, por uma votação apertada de 280 a 220, Sócrates foi considerado culpado pelo júri, né? E aí depois ele foi condenado para morrer, né? Ou seja, para beber a cicuta. Mas aí é interessante que os cidadãos atenienses, eles não tiravam a vida do seu próprio cidadão, mas obrigava a pessoa a tomar o veneno, ou seja, a cicuta, né? E aí você pode ver que aqui a questão da votação para ele tomar a cicuta foi 360 dos 500. Por quê? Porque proporam para Sócrates ele sair da cidade, mas ele não quis sair, porque se ele saísse da cidade, ele perderia a questão da liberdade e também perderia a questão da defesa do seu próprio conhecimento. Então ele preferiu morrer, né? Porque ele propôs ser sustentado por toda a cidade de Atenas, né? A questão de ser sustentado por toda a cidade de Atenas até o final da vida, isso era um prêmio somente para aqueles que ganhavam a Olimpíada, né? E Sócrates considerava que ele era importante. Aí por isso que ele propôs essa pena para ele. E aí por isso ele foi condenado à morte, né? E aí a gente tem aqui a cena de Sócrates tomando a cicuta, né, do quadro do Jacques David, né? E aí qualquer dúvida, manda um e-mail para esse e-mail aqui, duvidafilosofiaca@yahoo.com.br. E desde já desejo bom estudo a todos.